Aí é o seguinte, a aula, nós estamos dessa forma, né, devido ao momento que a gente está entrando, que não é viável, tá todo mundo junto, né? E então vamos aproveitar a tecnologia, aquilo que Deus deixou para nós, para a gente dar continuidade a esse trabalho, né? Não é a mesma coisa, eu não funciono de forma online, estou sofrendo bastante com as minhas aulas da faculdade, mas é o que nós temos para o momento, então vamos aproveitar. Vamos orar, né? Esse dia já é abençoado, esse momento já é abençoado, porque nós estamos dedicando ele a Deus. Então, só nos resta orar para agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir que Ele abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente consiga compreender, guardar a palavra dEle e praticar, que é o mais importante. Amém? Então, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Te agradeço pela vida, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Esse momento que é especial, que nós estamos dedicando ele a Ti. Te agradeço, Senhor, por cada um que aqui está. Te agradeço, Senhor, por aqueles que ainda irão ter acesso ao conteúdo, Senhor, aqui nesta noite estudado. Pai, eu te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos dê entendimento, discernimento, Senhor, da Tua palavra. Ensina-nos a guardar ela no nosso coração e colocar em prática, Senhor, no nosso dia a dia. Senhor, que a Tua palavra seja a lâmpada, Senhor, a luz para os nossos caminhos. Senhor, ensina-nos a ouvir, a guardar e praticar. Eu te louvo, Senhor, por este momento. Senhor, oro por aqueles, Senhor, que precisam, Senhor, da Tua ajuda nesse momento. Seja, Senhor, a cura, seja, Senhor, o consolo, seja a provisão. Tu és o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. E nós te pedimos, Senhor, alcance a cada um deles neste momento. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e por fé eu já te agradeço. Amém. Emerson. Pessoal, boa noite, saudações em Cristo Jesus, uma saudação especial para a família Forlan. Fiquei muito feliz de tê-los conosco para estudar a palavra de Deus, que o Senhor nos conceda méritos, né? Que o Espírito Santo seja o mentor e que nós possamos mergulhar, né, na palavra do Senhor e aprender e praticá-la, né? Que ela possa forjar e moldar o nosso caráter. Amém? Meus amigos, nós ficamos de estudar do 42 ao 48, Gênesis do capítulo 42 ao 48. Eu creio que todos vocês estudaram, né? E eu quero, assim, fazer um resumo, porque o 42, o 43 até o 46, praticamente é aquele encontro de José com os seus irmãos. Mas tem pontos específicos aqui que eu gostaria de analisar com vocês. E como a Andréia disse, fiquem à vontade, se vocês analisaram, né, ao estudar, analisar algum ponto de vista diferente, pode se manifestar. A aula é a mesma, pessoal. A única diferença é que nós estamos usando a tecnologia hoje, né? É bem estranho, confesso para vocês que é bem estranho, mas nós vamos utilizá-la da melhor forma possível e chegar ao entendimento da palavra do Senhor. Amém? Todos estudaram, né? E os subsídios que a Andréia, né, que é a nossa coordenadora, mandou? Todo mundo deu uma olhadinha, estudou, analisou cada ponto interessante, aqueles pontos de reflexão que ela sempre manda durante a semana. Vai ser muito importante para o nosso estudo de hoje, tá bom? Pessoal, então nós temos aqui a narrativa, né, no 42, a narrativa de Jacó. Ele pede para os seus filhos ir até o Egito, porque ele fica sabendo que há mantimento no Egito, né? Nós estudamos nos estudos anteriores, né, nós vimos que José agora ele é o governador do Egito, ele revela os sonhos de Faraó,
Faraó coloca como o regente maior, ele está administrando tudo, ele pede para guardar 1/5 da colheita, porque anos difíceis, anos de escassez viria, e naquela região toda, todos estavam conscientes que havia mantimento no Egito. Então Jacó pede para que seus filhos desçam até o Egito, para que ele possa comprar mantimento, né? Vai os seus 10 filhos, ele fica com Benjamim. Benjamim é o seu caçulinha, né? É a cerejinha do bolo de Jacó agora, é o Benjamim, né? Na ausência de José. E é interessante, pessoal, é interessante que os irmãos, os 10 irmãos que descem, eles têm um segredo. Um segredo que nós vamos avaliar aqui no verso 20, 42, verso 20. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim o fizeram. José, ele sabendo de toda a trama, ele reconhece os seus irmãos. José aqui, mais ou menos, ele estaria com uns 40, 43 anos, né? Se nós fizermos uma conta simples. Ele foi para o Egito com seus 17 anos, ainda rapazinho. Ele fica 13 anos preso, né? Ou seja, já são 30. Depois ele fica, aí entra os 7 anos de fartura, mais uns 2 ou 3 ali de fome, né? Então ele deveria estar mais ou menos com seus 38, 40, 42 anos, né? Para quem saiu da presença dos irmãos ainda jovem, ele estava bem diferente. Porque a cultura do Egito era assim, né? A cultura do Egito era muito essa questão da estética, né? A estética pessoal deles era muito forte. Nós sabemos que na cultura do Egito, tanto os homens como as mulheres, era muito forte a questão de maquiagem. Eles não usavam cabelos, eles raspavam todo o corpo, por ser uma região quente e haver muito piolhos. Então, tanto os homens como as mulheres se depilavam tudo, raspavam a cabeça, e eles estavam bem diferentes. José estava bem diferente, tanto é que os irmãos não o reconhecem. E aí José começa a tramar algo, né? José fala, não, vocês são espia. Vocês vieram espiar, são espiões. Vieram espiar a terra. Vocês têm alguma coisa errada com vocês. E aí é que entra o verso 20 aqui, né? Trazei o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Olha só que interessante o 21. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogavam, nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubens respondeu-lhe, dizendo, não vos dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouviste, e vedes aqui o seu sangue também requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Um ponto importante aqui, pessoal, é exatamente essa questão que nós já estudamos em lições anteriores, que é a mentira. Lembra que eu falei para vocês que a mentira, ela é a raiz, ela é o embrião de todo pecado? Jesus foi bem taxativo quando ele disse para os fariseus, olha, lá em João 8:44, olha, o diabo, ele é homicida, ele é mentiroso, ele não se firma na mentira, e ele é o pai da mentira. Ele atribui, é como se fosse um filho, né? Ele é o progenitor dessa mentira, desde o Éden. Lembra que quando ele seduz Eva, ele conta uma meia-verdade. Tudo o que ele dizia, realmente Deus também havia dito, só que ele só escondeu o fato de que, se eles tocassem no fruto, se eles comessem do fruto, eles morreriam. Então perceba que a mentira é a raiz de todos os males. Abra as vossas Bíblias, porque os irmãos, embora não estivessem reconhecido José, só que eles entendiam o que estava acontecendo. Eles entendiam que lá atrás eles plantaram algo a qual eles teriam que colher agora. Eles sabiam que a mão de Deus estava sobre eles. Pessoal,
E a mentira, ela é assim. A mentira, por mais que você crie barreiras para tentar protegê-la, uma mentira para encobrir outra mentira e assim sucessivamente, uma hora a verdade vem e estilhaça essa barreira. A verdade chega e ela se torna transparente, e o único modo de você se livrar disso é se arrependendo, é você reconhecendo o seu erro. Rubens foi claro, falou, olha, quando nós estávamos vendendo o nosso irmão, ele implorava, ele se agonizava, ele pedia por favor, e nós estamos colhendo o que nós plantamos, porque até então eles achavam que José havia morrido. Abra as vossas Bíblias em Gálatas 6, o verso 7. Olha só o que a palavra de Deus nos instrui. Gálatas 6, a partir do verso 7, que diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé. Olha só, a palavra de Deus ela é bem clara. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E Rubem, ele tem essa consciência. Ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era Deus chamando agora para um acerto de conta. Olha o que diz o Salmo 9 também. Salmo 9, o verso 12. Aquele que pede conta do sangue derramado, não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte. Olha só, aquele que pede conta do sangue derramado não se esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Então perceba, pessoal, que o fato dos irmãos estar plenamente consciente do seu erro lá no passado, aquilo era como se fosse um martelo, todo dia batendo na sua consciência. Olha, vocês fizeram algo errado. Imagine os filhos conviver com a dor do pai quando eles mentem, dizendo que o filho foi atacado por uma fera no deserto, leva a sua túnica manchada de sangue. Eles veem o seu pai dia após dias, né? Ali sofrendo aquela dor, pensando que o seu filho havia sido realmente morto. E na verdade foi vendido pelos irmãos. Imagine conviver com essa situação dia após dia. É interessante, pessoal, o pecado escondido. Olha o que o salmista Davi diz no Salmo 32. Abra as vossas Bíblias no Salmo 32. Salmo de número 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha só o verso 3 agora. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças
foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não cobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado, porquanto que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não te atingirão. Tu és o meu abrigo. Perceba que o salmista diz assim, ó, enquanto ele escondia o pecado dele, enquanto ele tentava criar barreiras de proteção, mentira após mentira, ele diz que ele sentiu o peso da ira de Deus sobre ele. O meu corpo se definhava dia e noite. E no capítulo 38 também de Salmos, olha o que o salmista também ele nos revela. Salmos 38. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplinas na tua ira. Pois as tuas flechas me atravessaram, e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram, por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me como um fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita e as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Perceba que ele diz que o pecado soava para ele como um cheiro de algo podre. Os seus ossos estavam apodrecidos, ele estava doente, com febre. Tamanho era o pecado, aquilo martelava dia após dia, até que ele buscou o arrependimento. É interessante, no capítulo 51 do mesmo Salmo, que nós vemos aqui o quê? A confissão. A questão aqui, pessoal, é o seguinte, você está plenamente consciente do seu erro, do seu pecado. Porém, há a saída. Há uma saída, que é a confissão, o arrependimento. Enquanto os irmãos de José carregavam aquele pecado, aquela mentira, tentando ocultar aquela mentira do seu pai, deles próprios, eles tinham plena consciência de que era a mão de Deus que estava pesando sobre eles. Olha o Salmo 51, quando o salmista Davi reconhece toda essa questão deste pecado oculto, essa mentira, agora ele vai até os pés do único que pode perdoar, do único que pode trazer alívio ao seu pecado. Olha só, ele começa assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Aí ele começa, purifica-me, o verso 7, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus,
e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Olha só, devolve-me. O verso 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, olha só, interessante isso aqui, ó. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Depois que eu confessei ao Senhor, eu recebi de novo o alívio, né? Essa alegria da salvação, então eu tenho condições de proclamar, de ensinar, de instruir os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor aos transgressores, para que não peque, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Olha só agora o 16. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Não são sacrifícios e holocausto que vai resolver a situação. O que resolve é um espírito, né, contrito, é um espírito de humildade, é um espírito que reconhece o seu erro e que chega aos pés do Senhor e tenha coragem de expor, como fez o salmista. Senhor, olha, o meu pecado, ele cheira mal, é uma podridão, os meus ossos estão podres. É como se uma flecha que o Senhor todo dia crava no meu coração. Aí ele pede o alívio para que ele possa também, a partir desse momento, instruir as outras pessoas a questão do pecado. E ele fala bem claro, ó, não é de sacrifícios que o Senhor agrada, é um coração contrito. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício sincero. Depois que ele reconhece, ó, ele reconhece o seu pecado, ele busca perdão ao Senhor, ele reconhece que agora ele está apto para ensinar as outras pessoas, para julgar as outras pessoas. Davi era um rei. Imagine um rei julgando alguém, um caso de adultério, um caso de assassinato, uma vez que ele mesmo cometera esses crimes. Ele não tinha moral para isso. Ele tinha plena consciência, ele não tinha moral para julgar ninguém a respeito do seu pecado. Mas aí ele fala que sacrifícios Deus não aceita, né? Não são sacrifícios que vai resolver a situação, mas o espírito quebrantado, e aí ele termina dizendo, aí sim eu posso oferecer os sacrifícios ao Senhor, porque aí o Senhor vai aceitar o sacrifício. Beleza, pessoal? Vocês veem que enquanto os filhos de José estavam blindando, protegendo aquela mentira, eles sofriam com isso. José, o texto bíblico é bem claro, José os reconheceu, José entendia eles não reconheceram José, José estava ali como um egípcio, até como um intérprete, mas ele sabia de tudo o que estava se passando. Perceba que José, ele não consegue se conter diante dos seus irmãos. Por vários momentos, a Bíblia registra que ele sai e vai chorar no seu íntimo. O pecado, ele é tão grave, pessoal, ele é tão grave, que perceba que os irmãos não entenderam, não identificaram José, não entendiam o que estava acontecendo. José, ele chama os irmãos, agora ele vai servir uma refeição para os irmãos. Ele pede justamente que Benjamim, o irmão mais novo, retorna. Quando ele retorna, na mesa ali daquele jantar, naquele banquete, ele coloca a porção dobrada para Benjamim, e mesmo assim os irmãos não são capazes de reconhecer José. Olha o que o pecado faz com as pessoas. O pecado cega.
O pecado é como um ópio. Estão me ouvindo bem, pessoal? Porque chegou a informação aqui que está travando, tá? Tá travando sim, de vez em quando. Ah, tá. O Jonas já está dando um jeitinho aqui. Aqui também tá travando, né? Até que parte vocês me entenderam aí, pessoal? Não deu pra entender. Ele foi chorar. Até a parte que ele foi chorar. Isso. Ah, tá. Falávamos a respeito do pecado. Tudo bem aí agora, pessoal? Tudo. Tá, vamos lá. Falar. Aí vocês só falam, tem um tempinho, vocês só perguntam se tá rolando tudo bem. Tá. Você Tá, começar a beleza. estudar. Beleza. Pessoal, falávamos a respeito do pecado, né? A forma que o pecado ele entorpece a nossa consciência e o pecado ele age de forma deletéria. O pecado ele age de forma que a razão já não serve mais de guia. O pecado ele cega a pessoa a tal ponto como os irmãos de José. Ora, era para eles, foram tratados, né? Por José de forma assim até com um carisma, uma simpatia, coloca a porção dobrada para Benjamim, que era o irmão de José junto, né, com Raquel, que Jacó teve com Raquel, e eles não conseguem perceber nada. Aí e José sempre, né, tratando a questão de uma forma assim bem capciosa, né? O dinheiro no bolso, nos sacos, né? Ele retorna. Aí José despede eles mais uma vez com Benjamim, coloca a sua taça justo no jumento ali do saco de provisão de Benjamim. E eles mesmo assim não conseguem reconhecer José. E olha só que interessante, ele sempre tentando sustentar, né, aquela mentira, né? No 44:20 eles tocam no assunto de novo, ó, temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão foi morto, né? Olha, falando de José, cujo irmão é morto e só ele ficou de sua mãe e o pai o ama. Sempre eles estão trazendo, né, a memória, olha, nós somos em 12 irmãos, porém só tem 11, um já morreu, e estava falando com o próprio José. O 45, olha que interessante, o 45, José dá a se conhecer. Então José não podia mais conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Olha que interessante agora o verso 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Quando José se revela, né? E disse José a seus irmãos: eu sou José. Olha a intensidade desse choro. Choro de alegria, no sentido de entender, né, o que Deus estava fazendo, como era o trabalhar de Deus na vida tanto de José como da sua família. E nós vamos ver isso nos versos seguintes. Né? E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos:
peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, olha só que interessante, aqui nós vamos fazer uma pausa. Ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Olha só, em toda situação, José ele se apresenta para os seus irmãos com choro, né? aquele gemido que é inexprimível, né? Aquele choro que diz que se ouviu por todo o Egito, né? Até a casa de Faraó. E agora José ele demonstra aqui uma maturidade espiritual, e é isso que eu gostaria de tratar com vocês. Não vos entristeçais, nem vos pese, não fique preocupado, não fique triste, nem com remorso, culpa de nada, porque aos vossos olhos me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da tua face. Pessoal, a pessoa que ela alimenta o ódio, já dizia, né, o dramaturgo inglês William Shakespeare, o ódio, ele é um veneno que você toma na esperança de que outros vão morrer, mas na verdade quem está se matando é você mesmo. Olha que interessante essa colocação que Shakespeare faz, hein? O ódio, a vingança é como um veneno que você mesmo toma, na esperança que outros vão morrer, se vingar, né? Porém, é você mesmo que está se matando. José tinha essa plena consciência, maturidade espiritual, pessoal. Discernimento. Eu já cansei de falar para vocês, o discernimento espiritual, ele faz com que você vê o que outros não vê, ele faz com que você entenda o que outros não entendem, e ele faz com que você faça aquilo que outros não fazem. Perceba que tanto José como os seus irmãos, eles tiveram a mesma educação religiosa. Vocês já pararam para pensar nisso? A mesma educação religiosa que os irmãos de José tiveram, ele também teve, com uma diferença: ele amadureceu na fé. É interessante, abra a vossa Bíblia em Hebreus 5. Tanto o escritor aos Hebreus, como o apóstolo Paulo, Hebreus 5, verso 11. Tanto o escritor aos Hebreus como o apóstolo Paulo, ele associa, né, essa questão da maturidade cristã como uma alimentação inadequada. É como se eu tivesse um jovem de 17 anos e dando ainda para ele aquele leitinho ninho, aquele leitinho NAN, esquecendo que ele já está na hora de comer uma comida mais sustentável, né? Uma comida mais forte, um mocotozinho, né? Olha só o que diz Hebreus 5, verso 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Olha só o detalhe, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a essa altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos
para discernir tanto o bem como o mal. Olha só, a maturidade cristã, ela nos projeta, né? Ela nos projeta a essa questão aqui, ó. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Maturidade cristã. Agora, olha o que diz 1 Coríntios 3. O apóstolo Paulo. Primeira Coríntios, verso 3. A igreja de Corinto. Irmãos, olha só como o apóstolo Paulo começa já a sua carta. Irmãos, eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Olha só, o apóstolo Paulo já começa a sua carta dizendo, olha, eu não estou tendo condições de falar com vocês num nível superior. Eu tenho que falar com vocês como se eu estivesse falando para crianças. Porque há divisões, há contenda, há inveja. Ah, não, a nossa igreja foi fundada por Paulo. Não, a nossa foi fundada por Apolo. A nossa foi fundada por Pedro. Ele deixa bem claro, ó, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, e quem dá o crescimento é Deus. Imaturidade cristã, pessoal. Imaturidade. É a mesma, voltando lá nos filhos de Jacó. Todos eles receberam a mesma instrução religiosa, porém José sobressai. José, ele busca, né? Ele consegue compreender o que estava acontecendo na vida dele, de tal forma que quando ele se revela para os seus irmãos, ele fala, olha, não fique triste, não fique abatido, tudo o que aconteceu estava nos planos de Deus. Olha a importância, pessoal, de buscarmos essa maturidade cristã, para que você possa entender o que Deus está querendo tratar conosco. 2 Pedro, vamos ver mais algumas passagens bíblicas para deixar bem frisada essa questão. 1 Pedro 1, verso 9. Primeiro ou segunda Pedro? Primeiro. Não, segundo. Perdão. 1 Pedro 1. Segunda Pedro. Olha só o que diz, pessoal. A partir do verso 4 aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, olha só, por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio,
ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, a fraternidade. Piedade aqui é amor, tá, pessoal? E a fraternidade, o amor. Por quê? Olha só o detalhe aqui, ó. Por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. O fato do cristão, aquele cristão que não amadurece, que não busca a maturidade cristã, o apóstolo Pedro diz que ele é inoperante e improdutivo. Ele não tem a capacidade de identificar, né? Ele não tem a capacidade, aquela consciência do que está errado, do que ele está ali simplesmente como um corpo presente. É tão profundo, pessoal, ele deixa claro que nós precisamos acrescentar à nossa fé o conhecimento, o crescimento, o amor, o domínio próprio. Tudo isso faltou nos irmãos de José. Olha 1 João, mais uma referência a respeito. 1 João 2:9. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Pessoal, olha que interessante. Qual é o problema? Nós que temos a palavra de Deus como nossa bússola, nós entendemos perfeitamente o trabalhar de Deus na nossa vida. Qual seria o problema de Deus se revelar de uma maneira especial na vida dos nossos irmãos? Qual é o problema? Era motivo de orgulho. Olha, Deus tem um projeto na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida do meu primo, na vida da minha prima, na vida do meu tio, na vida do meu avô, na vida do meu colega. Deus tem um trabalho. Deus está se revelando de algo de forma especial na vida dele. Qual o problema que nós teríamos em aceitar isso? O problema é que ainda não há a maturidade cristã. O que faltou nos filhos de Jacó, aliás. Todos eles receberam a mesma instrução religiosa. Jacó ali sempre trazendo Deus para o centro da sua família. Porém, só José teve esse entendimento. Ele foi vendido, estava lá, foi injustiçado, porém, não perdia as esperanças, sabia que Deus estava trabalhando na vida deles. Pessoal, para complementar essa questão de maturidade cristã, nós devemos buscar a maturidade cristã, porque isso vai nos alavancar para o discernimento espiritual. E eu gostaria de fechar esse tópico. A Andréia, durante a semana, ela manda algumas porções para a nossa reflexão. Você pode dar um exemplo de imaturidade? Podemos sim. Wally,
eu acabei de falar aqui, eu não sei se saiu no áudio aí para você, qual é a dificuldade que nós temos em aceitar que o nosso irmão, ele está sendo abençoado por Deus, que o nosso irmão, Deus está se revelando de uma maneira especial na vida dele, como José. José, ele sonhou, ele teve um sonho, ele conta aos seus irmãos e até para o seu pai, fala, ó, eu sonhei que nós estávamos todos colhendo feixes de trigo, o meu feixe ficou em pé e os seus se curvavam perante o meu. No outro sonho ele diz, olha, eu sonhei que o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante de mim. Perceba qual é a dificuldade que nós temos em entender e compreender o trabalhar de Deus na vida do nosso irmão. Puxa, o meu irmão está sendo abençoado na empresa, o meu irmão está sendo abençoado na sociedade, o meu irmão está sendo um canal de bênção para a sociedade, para a família, na igreja onde nós congregamos, na membresia. Qual é a dificuldade que nós teríamos de ver um dos nossos irmãos se destacando porque Deus tem um projeto na vida dele? Olha que exemplo esse, né? Qual a dificuldade que eu tenho em saber, Ali, que você está prosperando, que você está sendo abençoado, que você tem projetos que estão aí bombando? Qual a dificuldade que eu tenho para entender isso, que é Deus trabalhando na sua vida? A única dificuldade que haveria seria exatamente essa, a falta de maturidade cristã. Eu posso ser abençoado, mas o meu irmão não. Quando eu estou sendo abençoado, nossa, Deus, né? Deus está me agraciando. Mas quando é o meu irmão, olha, é laço. É um laço para ele isso daí, viu? Isso não é de Deus, isso é laço. Logo, logo ele vai cair. Seria mais, eu acho que a palavra mais que caberia aí seria inveja da minha parte, né? Isso, Ali, nós poderíamos tratar como uma falta de maturidade cristã. Eu tenho um irmão no meu ciclo de amizade, na empresa ou na igreja onde eu congrego, que ele está se destacando, Deus está usando ele de forma grandiosa e eu tenho dificuldade de aceitar isso. Beleza, Ale? Entendeu aí? Sim, Emerson. E como que a gente pode ajudar uma pessoa assim? No nosso meio evangélico? Ô, Ale, eu costumo dizer para o pessoal aqui do nosso estudo a seguinte colocação, a seguinte reflexão. Olha, quando nós não procuramos a verdade, então nós somos refém daquilo que nos é passado como verdade. A Bíblia, ela é a nossa bússola. O apóstolo Paulo, ele trata muito essa questão ali, Romanos 14, Romanos 15. Ele diz assim, ó, uns têm fé para comer legumes, outros têm fé para comer carne. Porém nós não podemos discriminar aquele que tem fé para comer legumes e nem aquele que tem para comer carne. Ele ainda diz assim, olha, Cristo morreu por todos eles. Cristo morreu por todos eles, não há indiferença. E o apóstolo, ele vai mais profundo nessa questão, olha. Ele diz assim, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, olha. Ele diz assim, ó, se qualquer coisa que eu faça escandalize o meu irmão, eu tenho que, de uma certa forma, ajudar ele nessa questão. Olha só, aceite o que é fraco na fé, Romanos 14, olha. Aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos e vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. E quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu Senhor que ele está de pé ou caia. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Ou seja,
Uma forma de nós estarmos ajudando esse irmão a ter essa maturidade cristã é exatamente não julgando, não dando atenção. Olha o exemplo de José. Olha o exemplo de José. José foi injustiçado de todas as formas. Foi vendido, foi para a prisão. Mas ele nunca blasfemou, nunca murmurou, nunca atribuiu a Deus tudo aquilo que estava acontecendo. Oh, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu sou teu servo, eu sou fiel. Nunca. Ele apenas se colocava na posição de servo. Tem pessoas, Ali, que eu tenho total liberdade de chegar para ela e falar, meu irmão, você está errado. Você está errado, isso não é bom, isso vai corrompê-lo, isso vai trazer desgraça para a sua vida. O que você está fazendo não é correto. E ele vai aceitar assim, na boa. Já tem outros que vão virar a cara comigo. Só que o meu dever, o seu dever é exatamente isso. É exatamente isso. O Calvino ele diz uma frase interessante, ele diz assim, ó, eu devo instruir, disciplinar com amor. Mas o amor jamais pode ser um argumento para faltar a disciplina, faltar a repreensão. É nosso dever ajudar os nossos irmãos a alcançar essa maturidade cristã. Através da palavra, através da oração, através de aconselhamento. Porque infelizmente, não é porque eu tenho 50 anos e tenho lá meu cartãozinho de membro que eu sou aquela pessoa que já atingiu um nível espiritual como o do apóstolo Paulo, que foi capaz de dizer, olha, eu tudo posso. Por quê? Porque é ele que me fortalece. Eu sei estar na prisão, eu sei estar em liberdade, eu sei o que é vestir roupas de linho fino, eu sei o que é estar nu, eu sei o que é participar de um grande banquete entre os nobres, como também sei o que é passar fome, eu sei o que é estar aquecido sob o calor do sol, como também sei o que é o frio de uma masmorra, mas tudo posso porque é Ele que me fortalece. Infelizmente, nós vamos ter que nos adaptarmos a esse tipo de pessoa. As pessoas não vão compreender, como os irmãos de José. José ali falando, olha, eu sonhei isso, sonhei aquilo. Quando o irmão veio ao seu encontro, o que eles falaram? Ah lá, vem vindo o sonhador mor. Ou seja, né, o chefe dos... Postaram alguma coisa aí para mim repetir? O que é? Põe de novo aí, por gentileza. Para você repetir. Ela pediu para ditar a frase novamente. Isso, de Calvino. Ah, de Calvino? Ah, tá. Eu devo instruir, eu devo disciplinar com amor. Porém, o amor não pode servir de pretexto para a falta da disciplina e da instrução. É tipo assim, bom, eu amo o meu irmão, eu amo a minha irmã, porém, eu não posso, por questão do amor, eu amo ele tanto que eu não vou repreendê-lo, eu não vou discipliná-lo. É mais ou menos nessa questão, tá bom? Tá, obrigada. Beleza. Primo, Pois não. pode falar. Pois não, pode falar. É o seguinte, ó, pelo que eu entendi, a gente não basta só orar pela pessoa, mas a gente tem o dever de chegar nela e falar que ele está fazendo certo, que está complicando a sua salvação, dessa forma, você entendeu? Só que aí, o problema é abordar essa pessoa para que ele não fique chateado contigo.
Olha, eu entendi. Aí ele pode chegar e falar, seu irmão, você está me julgando? Ali, Entendeu? eu entendo dessa forma. O fato de eu chegar no meu irmão e repreendê-lo com amor, significa que eu o amo e que eu não quero de forma alguma que ele continue naquilo. Agora, quem vai aceitar a repreensão é ele. A minha função é demonstrar amor, chegar até ele e falar, irmão, o que você está fazendo não está correto. Por mais assim difícil que seja. Porém, quem vai aceitar a correção ou não é ele. Eu posso, Ali, chegar em você e, olha, mas expor, falar, Ali, olha onde você está indo, Ali. Que é isso? Vem aqui, meu amigo, deixa eu puxar sua orelha. E repreendê-lo de uma forma, com amor, que você vai até me agradecer. Como também eu posso chegar até você e dizer algo que você está fazendo que não agrada a Deus e que vai ser prejudicial, que você vai colher frutos amargos em consequência disso, e você simplesmente revidar, né, me tratar com hostilidade, não acatar o meu conselho. Só que a minha parte eu fiz, né? É como o profeta Ezequiel lá no capítulo 18. Olha, vocês vão dizer ao povo, vocês vão protestar, censurar o pecado do povo, porém, se eles aceitarem, eles alcançaram misericórdia. Mas se eles não aceitarem, você lavou as suas mãos, você não será culpado do sangue deles. Entende? Beleza, Ali? Beleza, Emerson. Beleza, bem legal essa explanação sua aí. Beleza. Aí vai da pessoa, né? Vai da pessoa, exatamente. O Ali, José, ele tinha a opção de... ou ele guardava aquele rancor no coração, ou ele demonstrava amor e maturidade espiritual para perdoar os seus irmãos e, né, e o nome de Deus ser glorificado como foi. Ele, olha, Deus me deu tudo isso que aconteceu na minha vida, não fique, né, com pesar, com esse sentimento, né? Não fique assim não. Deus providenciou tudo. Eu vos perdoo. Deus também perdoa. E a gente vê o final feliz de toda a história, né? Beleza, Ali? Beleza, Emerson. Bem explicado. Beleza, para nós fechar esse assunto aqui, pessoal, a prima a Andréia, ela postou na segunda-feira, né, a respeito do poço. Nem sempre, olha só, nem sempre vamos entender completamente como as coisas vão acontecer, né, os planos de Deus na nossa vida. Como cristão, achamos que Deus tem a obrigação de nos dizer a forma clara tudo o que devemos fazer na nossa vida. Quando a verdade é que a direção nós encontramos na sua palavra, é na palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus nos instrui, pessoal, né? A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é o Senhor. Provérbios 16:9, né? Deus não nos deixa sem o futuro. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias 9:11, né? Na casa de Potifar, na terça-feira, né? José é vendido pelos ismaelitas e vai para a casa de Potifar, mas é lindo ver como o Senhor estava com ele. José podia até estar em uma terra que não era sua, uma cultura totalmente diferente, né? Podia até ter sido vendido por aqueles que eram da sua família, mas fica claro que o Senhor nunca se esqueceu dele. Mesmo que pareça que estamos sozinhos e que ninguém mais liga para nós, Deus nunca nos esquece. O Senhor responde, né? Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Isso ele falando de uma mãe, né? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. E vocês sabem.
E o que mais, né, nos impressiona, os outros percebem que Deus está conosco. Quando verdadeiramente somos cristãos, o mundo percebe. Olha só, isso aqui foi muito forte que a prima colocou. Os outros percebem que Deus está conosco quando verdadeiramente somos cristãos. O mundo percebe. Potifar, ele sempre falava, olha, a minha casa foi abençoada por causa de José. Na prisão, aí ela colocou aqui, achei até engraçado, os 5 passos para o sucesso. Né? É você estar consciente de que o Senhor está com você. O Senhor está com você e não existe segredo maior do que esse, né? O grande segredo do sucesso de José é que ele tinha um coração no Senhor e com isso tudo que ele fazia prosperava. Achei interessante isso aqui também que ela colocou, um coach nenhum pode fazer de você um homem que prospera em tudo o que você faz. Somente o Senhor. Deposite sua esperança e sua sabedoria no lugar certo. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Jeremias 17:7. No palácio, agora aqui, pessoal, preste bem atenção nisso aqui, ó. Tudo que José fazia, ele deixava claro que não era por causa da sua capacidade, mas que dependia de Deus. Nós falamos isso na aula passada. José, ele atribuía tudo à glória de Deus. Olha, é o Deus que vai revelar. Eu sou apenas um canal. Lembra que eu falei para vocês que nós também precisamos aprender com José? Nos posicionar como um canal de bênção na vida das pessoas. Viu, Ali? Nos posicionar, entender que Deus está nos usando como um canal de bênção na vida das pessoas. José, ele vivia completamente guiado por Deus. Ele tinha verdadeiramente um coração de servo. José fez o seu melhor como servo, como prisioneiro e como governador e como irmão, né? Com seus irmãos. Aquele menino que antes estava em um poço sem água passou a ser uma das maiores autoridades do Egito. Deus agiu em favor de José. José em nenhum momento deixou que isso corrompesse o seu coração. Olha o mal, pessoal, o mal maior de todo é quando infla o ego. Imagine uma pessoa que foi vendido como escravo, passou por uma prisão, agora é o segundo maior em hierarquia do faraó, no Egito. Era ele agora que controlava tudo, que administrava tudo. A questão aqui, pessoal, eu não lembro quem foi que falou isso, a questão não é o sucesso, mas é você lidar com o sucesso. Porque o sucesso, ele infla o nosso ego. E todas as vezes que nós nos posicionamos, nós achamos que merecemos ter o nosso ego massageado. Esse é o grande problema. E nós vemos que José não se comportou dessa forma. José em nenhum momento deixou que isso corrompesse o seu coração. O coração dele estava tão limpo que ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Isso mostra o quanto José era maduro, maturidade, né? Uma maturidade cristã. Mas não é porque o coração dele estava limpo que não tinha machucado. Tinha cicatrizes. Tinha cicatrizes no coração de José. Mas ele entendia que essas cicatrizes seriam curadas por Deus. Pode até haver dor, mas não podemos ter amargura, querer a vingança, ou nos acostumarmos com a nossa arrogância e ódio. Imagine o quanto José não havia sofrido. O coração estava machucado, mas ele se manteve íntegro, né? Provérbios 4:23, o Senhor nos ensina sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o quê? O teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Na sexta-feira ela postou o sucesso, ontem, né? O sucesso. Quando nós olhamos para a história de José, vemos que ter sucesso não foi a maior meta dele.
bom, eu vou fazer de tudo para eu ser o governador do Egito. Não. Ele simplesmente se colocou na posição de Deus, confiando em Deus, e Deus o exaltou. Vemos que ter sucesso não foi a maior meta dele, como hoje em dia é a meta de vida da maioria das pessoas. Gente, as pessoas buscam status, buscam grandeza, buscam as altas cadeiras, né? Se esquecendo o quê? De se colocar na posição. Deixa Deus trabalhar, irmãos. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Se Deus prometeu, ele é fiel em cumprir. José compreendia isso perfeitamente. Quando ele vê os seus irmãos se prostrando diante dele, ele lembra do sonho que ele teve quando era adolescente. Aí ele se lembrou, olha o trabalhar de Deus aqui. Olha o trabalhar de Deus aqui, ó. Os meus irmãos prostrando diante de mim, um cumprimento de uma promessa feita por Deus. Tudo que ele fazia, ele falava de Deus. Lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores, irmão? A nossa vida é o nosso maior testemunho, mas nunca deixa de aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus, para falar do amor de Cristo, para testemunhar a nossa fé. José tinha essa consciência, tudo ele atribuía a Deus. O Egito, né, pôde contemplar a glória de Deus através de José. Lembra no sonho de Faraó? Faraó foi taxativo de dizer, ó, nenhum dos meus magos, dos meus adivinhos, pôde dar a interpretação do sonho. José, de forma humilde, de forma como um servo, diz, olha, o Deus a quem eu sirvo vai revelar o sonho e vai trazer o quê? Paz ao coração de Faraó. E aí ele revela o sonho, ele dá a alternativa para trabalhar aquela questão. O próprio Faraó reconhece, olha, não há homem mais sábio, mais digno, mais íntegro do que você. É você. Você é o cara. A nossa meta de vida deve ser a nossa salvação e fazer a vontade de Deus. Aí ela colocou aqui, ó, 1 João 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Não ama a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Ao invés de lembrar do poço, José resolveu olhar para os propósitos de Deus. É difícil entender que às vezes um poço ou uma prisão foram, na verdade, parte do sucesso dele. José tinha certeza de que Deus o havia enviado. Ele tinha certeza do plano de Deus na vida dele. Aí ela coloca aqui Romanos 8, 28, né? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Que nós possamos aprender com José, tirar essas lições maravilhosas de José, né? Entender. Aqui eu friso muito bem isso, pessoal. Nós só vamos conseguir entender o trabalhar de Deus quando entendermos que nós precisamos buscar a maturidade cristã. A maturidade cristã vai nos projetar para o discernimento espiritual. Beleza, pessoal? Primo, Pois não. só um comentário aqui, dentro disso tudo, né, que está sendo falado a respeito da maturidade. Às vezes é colocado de uma forma que parece assim, a gente tem que chegar a um ponto de ser um super-homem e uma super-mulher. E na realidade, tudo vai, como que eu posso dizer? Ela vai estar de uma forma
a questão do domínio próprio, né? A questão de uma escolha, porque tudo na nossa vida, ela é uma escolha. Sempre haverá dois caminhos, né? Até tem um versículo que vai dizer, né? Morte e vida eu coloco diante de vocês. Escolha, pois, a vida. Então, a gente sempre vai ter duas opções. A questão da maturidade é sempre a gente escolher, fazer escolhas certas, né? Porque isso não quer dizer que a gente não vai ter pensamentos ruins, sentimentos ruins. O que eu quero dizer? Tipo assim, diante de tudo isso que aconteceu com José, será que naquele momento, e até a Bíblia mesmo fala, quando a gente vai ler, né, esses capítulos que foi passado, quando ele vê os seus irmãos ali e ele lembra de tudo que aconteceu, agora eles estavam numa posição muito mais elevada. Então, com certeza, como ser humano, veio no coração dele aquele sentimento de, tipo assim, de tudo que aconteceu. Só que aí que tá, ele escolheu não revidar. Ele escolheu não levar aquilo para frente. Ele escolheu não ficar remoendo aquilo que os irmãos dele fez. Então, o que eu quero, resumindo, é que em algum momento, dependendo da situação que a gente vive, e a gente se depara com alguma coisa, de repente vem um sentimento, sei lá, de raiva por algo que alguém fez conosco. Não é porque eu estou sentindo raiva do meu irmão, quer dizer então que eu não sou cristã. Quer dizer que Deus não está na minha vida. Porque o que eu quero dizer é que esses sentimentos, eles são legítimos, faz parte da nossa humanidade, né? De você sentir raiva por alguma coisa, ou às vezes até inveja mesmo, né? De você olhar a vida do outro e dependendo do estágio que você está, e você pensa, nossa, mas por que dá certo para ele e para mim nunca dá certo? Então, a questão não é que nunca, se a gente estiver numa posição em Deus, nunca mais eu vou ter esses sentimentos. Isso nunca vai chegar, né? Porque isso daí é só quando a gente estiver lá no céu. Mas enquanto a gente estiver aqui nesse corpo humano nosso, a gente sempre vai ter esses sentimentos, a gente sempre vai ser rodeado desses pensamentos. Porém, a maturidade, ela chega quando eu faço a escolha certa. Ou seja, eu não sou guiada pelas minhas emoções, essas emoções superficiais, essas emoções momentâneas. Eu não sou guiada por isso. Então, mesmo quando eu estou numa situação, né, que eu me sinto dessa forma, eu escolho agir de outra forma. E é o que a gente aprende com José. José poderia, naquela situação, revidar tudo que os irmãos dele fez com ele, porque ele passou uma trajetória. A gente pega a história pronta do começo ao fim, parece que é algo curtinho, né? Mas foram anos e anos que ele passou por períodos muito difíceis. E não foi culpa dele, não foi algo que ele fez. O que de ruim José fez para merecer, né, vamos pensar assim, o desfecho da história dele. Então, ele poderia, sim, revidar, ele poderia não querer ajudar. Com certeza, ao ver os irmãos dele, veio aquele sentimento no coração, mas ele escolheu. Então, o perdão, o amor, ele é uma escolha, né? Eu escolho amar, eu escolho perdoar. Então, a maturidade, ela está inserida nisso. É só isso que eu queria comentar. Não, prima, perfeito. Sempre lembrar, pessoal, a Andréia colocou muito bem, nós somos seres humanos cheios de falhas. Eu tentei achar o versículo aqui, mas não acabei não encontrando, mas ele diz assim, ó, irai-vos. Só dele dizer isso, já quer dizer que há possibilidade. Irai-vos, mas não pequeis. E não deixe também o sol se pôr sobre a sua ira. Se não me engano é Tiago, eu não consegui achar aqui, mas é claro, só do fato dele falar assim, ó, ireis. Somos suscetíveis à ira. Mas isso não quer dizer que nós vamos dar ocasião, alimentar isso a ponto de virar um pecado. A ponto disso vir nos corroer, tirar a nossa paz.
A prima colocou muito bem o domínio próprio. Irai-vos, mas não pequeis, e nem deixe também o sol se pôr sobre a sua ira. Vai lá, conversa, acerta com o seu irmão, numa boa, tranquilo. Aproveitando, no caso aí é só você saber o que fazer com cada situação, né? Isso, bem colocado. Saber com a ira, o que eu faço com essa energia, com essa situação que eu estou vivendo, com a dificuldade, com a afronta, o que eu vou fazer mediante essa situação, né? Você saber se comportar dentro de cada situação. Exato, bem colocado. Bem colocado. Saber, olha o que o Jonas falou, não sei se vocês conseguiram ouvir aí, pessoal. Você saber trabalhar cada situação. A ira vai vir? Sim, mas como que eu posso resolver esse problema? Aí entra o domínio próprio, né? Eu tenho que ter maturidade, o domínio próprio, a maturidade para trabalhar essa questão. Pessoal, a Sandra colocou aqui Efésios 4:26, a referência. Do Irai-vos? Efésios 4:26. É interessante pensar porque quando Caim, ele sente, né, inveja do irmão dele, porque Deus aceitou, né, quando a gente volta lá atrás no começo de Gênesis, e Deus aceita a oferta de Abel, né, e recusa a de Caim. É engraçado que o próprio Deus vai falar para ele assim: Caim, o que é que você está sentindo? Se você rever, né, falando de uma forma no nosso português, né, Deus está falando para ele: o que é isso daí que você está sentindo? Se você rever os seus conceitos aí, também não haverá aceitação para ti. Só que aí Deus nos conclui, fala assim: agora, se você não se consertar aí, o pecado jaz à porta. Então, ou seja, Deus ele vem e ele alerta Caim, fala assim: Caim, olha para o teu coração, olha o que você está sentindo. Se você dominar isso daí, se você abandonar isso daí, haverá aceitação para você também. Agora, se você alimentar isso daí, Caim, o pecado jaz à porta. Isso daí vai te levar para um abismo muito maior. Né? Então, é a questão da escolha, né? A gente pode sentir e vai sentir, porque somos seres humanos. Né? Mas agora, o que eu faço com isso? Aí entra a maturidade, né? Sim, bem colocado, bem colocado. Efésios 4:26, pessoal. A Sandrinha achou para nós aqui, ó. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aí o 27 ele diz assim, ó: e não deem lugar ao diabo. Percebe? Não dê lugar para o diabo trabalhar essa questão na sua vida. Jesus foi bem enfático com Pedro, né? Pedro, olha, o diabo pediu para me cirandar com você. Eu só não fiz porque senão eu ia abalar a sua fé. Oi, Liliane, pode falar. Liliane, não, sou eu. Opa, pode falar. Tô no celular dela. Ah, tá. Deixa eu te falar. Será que a gente tem a maturidade de José? Aí é que está a questão, Ali. O nosso estudo é exatamente para isso, Ali, para nós aprendermos com esses patriarcas, né, esses homens de Deus. Porque, tipo assim, a gente perdoar é fácil, né? Uma coisa simples. É aquela situação que é bem forte mesmo e você tem que ir o choro e perdoar em nome de Jesus. Um exemplo seria aquela senhora que foi visitar o presidiário que tinha matado o filho dela. Ela chegou e perdoou ele. Para chegar a esse ponto, né, tem que ser muito... Não sei nem dizer. Fala aí. O Ali, Jesus foi bem enfático nessa questão ali em Mateus 5, né? Mateus 5 é o Sermão do Monte. Ele foi bem enfático. Ele diz assim, ó: se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nada vale. Amar o meu irmão que me ama é fácil. Eu quero ver amar aquele que cometeu injustiça,
aquele que está me tratando com hostilidade, esse é que eu quero ver amar. E o verdadeiro amor é demonstrado exatamente nessas situações, olha. Amar o meu irmão que está sempre comigo é fácil. Jesus foi bem enfático. Se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de nada vale. Mais alguém ou mais algum comentário, pessoal, para nós fecharmos aqui? Bom, o 45, olha como Deus trabalha, né? Deus trabalha na vida de José de forma grandiosa. O 45, a partir do verso 15, Faraó, o próprio Faraó, ouve falar de todo aquilo que estava acontecendo, dos irmãos de José. E o próprio Faraó deu carta branca, vai lá, busca o teu pai, busca toda a tua família, mandou carros, né? Mandou escolta, traz a sua família e eu os vou dar o melhor da terra do Egito. Olha só, o melhor da terra do Egito. E aí quando chega lá Jacó, né? O 46 agora vai tratar de Jacó. E partiu Israel com... Guarda bem isso aqui, pessoal. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu o quê? Sacrifícios, pessoal. Olha só, precisamos aprender com Jacó. Cada situação na vida de Jacó, ele oferecia um sacrifício ao Senhor como oferta de gratidão. Pessoal, nós precisamos aprender com esses patriarcas a ser mais grato a Deus. Imagina, se não fosse o trabalhar de Deus, tá, mas eles estavam indo para uma terra pagã, para o Egito, mas o próprio Jacó entendia que era o trabalhar de Deus, tanto é que Deus fala com ele, isso não denota que ele estava preocupado. E aí, vou ou não vou? É da vontade de Deus ou não é? E aí, descer para o Egito? Nossa, mas a promessa de Deus é aqui em Canaã. Por que Deus não proviu todas essas coisas aqui em Canaã mesmo? Eu vou ter que ir para o Egito? Eu estou na direção de Deus? Aí Deus começa a falar com ele, ali no verso 2. Gênesis 46, 2. Então falou Deus a Israel em visões. De noite disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E eu disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo. Olha, o próprio Deus, eu vou descer contigo para o Egito. Olha como é importante, pessoal, sermos direcionados por Deus. Jacó aqui, a gente percebe que há uma situação de dúvida, de incerteza, vou, não vou, é a direção de Deus, não é a direção de Deus, eu vou estar, como que é isso? Mas Deus se revela para ele em sonho e fala, pode ir, eu estou no negócio. Olha que bênção, pessoal. Quando ele chega, deixa eu só tratar aqui o 28, né? Jacó enviou Judá na frente da face de José, né, para encaminhar a Gósen. Quando eles chegam, José os orienta a dizer, quando o faraó perguntar para vocês qual é a sua ocupação, em que vocês trabalham, vocês vão dizer o quê? Que são pastores de ovelha. E aí ele vai dar a terra de Gósen para vocês. Porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Pessoal, essa aqui é uma questão seguinte. Lembra que nós estamos falando de uma cultura avançadíssima na época. O Egito. O Egito já tinha descoberto o papiro, a tinta para escrever, maquiagem. Já tinha um sistema avançadíssimo de irrigação, tirando água do Nilo para irrigar as suas colheitas. Eles já tinham a questão de trabalhar a terra com mão de obra animal. Ele já era subdesenvolvido. Para chegar lá um povo que era nômade, pastor de ovelha, imagine essas pessoas o dia inteiro mexendo com ovelha. E os egípcios todo aciadinho, nem pelo no corpo podia ter, toda aquela coisa, aquela questão, né? Então, quando ele fala assim, é abominação, é que não é bem visto, não seria, né? Eles iam ter resistência, alguma coisa desse tipo. Então, quando eles falam, diga para Faraó que vocês são pastores de ovelha,
E ele vai dar para vocês a terra de Gósen. A terra de Gósen era uma terra que ficava ali na delta do Nilo, muito bem irrigada, própria para a criação de gado, tanto é que as ovelhas, o gado de todo o Egito ficava ali naquela região. Ok, pessoal? O capítulo 47, José agora leva Jacó na presença de Faraó, e o que me chama a atenção aqui no 47 é o verso 7. Trouxe Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Olha só, mais uma vez, o Deus dos hebreus sendo glorificado. A fé de Jacó, de José, mais uma vez sendo testemunhada. Abençoou o Faraó. O verso 10, a mesma coisa. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante dele. O verso 13 vai falar agora que José ele compra toda a terra do Egito. Lembra que eu falei para vocês que José, com essa posição, José, o faraó, agora ele muda todo o regime do Egito. Todo gado, as pessoas iam, levava dinheiro para comprar mantimento, aí quando acabou o dinheiro levou o gado, quando acabou o gado levava as terras, negociava com as terras. Toda a terra do Egito agora passou a ser do faraó. Então disse, o verso 23, então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para o faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas do rei, o quinto é de Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam o vosso menino. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servo de Faraó. Aqui ele não está falando da sua família, está falando de toda a população, viu, pessoal? Que agora seria servo de Faraó. Agora eles iam trabalhar, e da colheita, 1/5 dessa colheita ia para o Faraó. Para nós entender melhor essa questão desse regime político da monarquia, vamos lá em 1 Samuel 8. Quando os israelitas, 1 Samuel 8, quando os israelitas começam a pedir um rei para Samuel. Ora, Samuel, todas as nações têm um rei e nós não temos. Porque o profeta Samuel, ele exercia a função de profeta, de juiz e de sacerdote. Olha só, 1 Samuel 8. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho se chamava Joel e o segundo Abia. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos e aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram: tu já estás idoso e teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. O regime político de Israel era a teocracia. O que é teocracia? Teu vem de teos, né, que quer dizer Deus. E cracia, que é governo. Era um governo de Deus. Deus era o rei sobre eles. Samuel era apenas um juiz, um sacerdote, um profeta. Ele transmitia as instruções de Deus para o povo e levava as questões do povo para Deus. Essa é a função tanto do sacerdote como do profeta. O profeta, ele fala, né?
Ele fala através de Deus, ele traz as mensagens de Deus para o povo. Já o sacerdote não, o sacerdote ele leva as questões do povo para Deus, tá? Então quando ele fala assim, ó, eles não estão rejeitando você, quando Deus fala para ele, não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Aí o verso 8 continua assim, ó, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhe quais os direitos reivindicará o rei que os governará. E Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo o rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo, em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandante de 1000 e outros como comandante de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeira. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais, e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e os dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravo dele. Olha só, vocês estão pedindo um rei? Ok, esses são os direitos do rei. Ele vai reivindicar isso daqui. Tudo que é seu, na verdade, é do rei, até os seus filhos. Né? Entenderam aqui, pessoal? Quando José administra o Egito, e que agora o verso 47 vai dizer que ele comprou toda a terra do Egito, a terra, o gado, tudo agora passou a ser do rei. Bom, pessoal, eu acho que é só, né? O 48, como é que vocês estão aí? Estão animados? Dá para ir mais um pouquinho? A Sandrinha fez um joia, o Josivaldo não fez nada. Sim, pode seguir. Ó, eu só vou entrar num detalhe aqui para que vai servir de base elementar para o estudo de sábado que vem. O 48 vai falar que Jacó ele adoece, né? Ele já adoece. Depois dessas coisas que disseram a José, eis que teu pai está enfermo, então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu a parte a Jacó e disse, eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse, o Deus Todo-Poderoso me fez aparecer em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que farei multiplicar muito, frutificar e multiplicar, e te porei por multidões de povos, e te darei a terra, a tua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Eu quero que vocês prestem atenção no verso 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que me nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamadas sua herança. Perceba, pessoal, que nós não temos a tribo de José. Vocês pararam para pensar nisso? Nós não temos a tribo de José. Os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, Jacó diz que é deles. E a descendência dos filhos deles é que seriam de José. Ok? Vamos parar por aqui. No próximo nós vamos estudar o restante, que vai ser o 49 e o 50.
Beleza, pessoal? Alguma dúvida em questão aí para nós encerrarmos? Tá tranquilo, é. Tá tranquilo? Não tem nada pra dizer, não. Tá. Então vamos encerrar, prima, que já são 8 horas, né? E era mais isso que eu queria mesmo, essa questão dos 2 filhos de José. Porque nós não vamos encontrar a tribo de José. A tribo de José, na verdade, é Efraim e Manassés. Aí nós vamos explicar na próxima aula. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente fica o 48 e 49, é isso? Isso, e os 50, né? Os 3, que aí a gente já encerra essa parte. Tá, encerro a Gênesis. Beleza. Pessoal, considerações finais, que nós possamos aprender com José, né? José de forma alguma guardou rancor no seu coração. Foi muito importante a questão da maturidade espiritual. Nós vimos que nós temos que buscar isso mesmo, né? Você viu que todos os irmãos dele receberam a mesma instrução religiosa, porém José se destacou, né? Então que nós possamos aprender com José, não guardar rancor, manter o nosso coração, nosso foco não está no sucesso. O sucesso, pessoal, é consequência da nossa obediência, da nossa fé em Deus. É consequência. Deus vai nos abençoar porque Ele prometeu, né? Ele diz que o seu povo seria um povo peculiar. Ele diz que nós faríamos diferença. Seria notório a diferença do que serve e o que não serve a Deus. Nós encontramos essa referência em Malaquias, no próprio livro de Deuteronômio, que nós somos como a menina dos olhos do Senhor, né? Que nós estaríamos diante dele como um tesouro peculiar. Seria notório a todo mundo, a todas as nações, a forma que nós seríamos abençoados. A diferença entre o ímpio e aquele que serve a Deus. Tá? Que nós possamos aprender com José. De forma alguma murmurar, é se colocar na presença do Senhor, buscar a maturidade espiritual para que nós possamos ter discernimento de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Sermos gratos, como Jacó, que foi lá, fez um sacrifício ao Senhor de gratidão, né? A terra que ele morava estava passando por escassez, por fome, mas mesmo assim, ele ali, no seu espírito turbado, Deus se revela para ele, fala, vai, anda na direção de Deus. Que isso sirva de exemplo para nós, pessoal. Estar sempre na direção de Deus. Beleza, pessoal? Prima, pode orar encerrando. Que Deus os abençoe. No próximo sábado, se ainda for com a tecnologia, estaremos aqui. Se não, nos reuniremos de forma presencial, que é bem melhor, né? É estranho esse negócio. É estranho falar para a câmera. Beleza, pessoal. Ali e toda a família aí, mais uma vez, sejam bem-vindos, né? E continue conosco e traga mais gente. Tá? Sejam muito bem-vindos mesmo. E obrigado, galera, por ficar até aqui. E vamos encerrar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Por mais uma vez, Senhor, podemos nos reunir com um único propósito, Senhor. Reunir em unidade, Senhor, para estudar a Tua palavra, Senhor, para aprender mais de Ti. Senhor, nos guia, nos ajuda a colocar em prática, Senhor, tudo que nós temos aprendido. Senhor, que não sejamos só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Pois, Senhor, ao praticá-la, Senhor, ao praticá-la, meu Pai, as pessoas ao nosso redor contemplarão a Tua presença na nossa vida. Que nós sejamos, Senhor, agentes transformadores, aonde quer que nós estivermos. Senhor, que a Tua glória brilhe através das nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, Senhor, glorificar e honrar o Teu santo nome.
por onde quer que nós passarmos. Eu te louvo pela vida de cada um que aqui esteve, aqueles que não puderam, Senhor, também comparecer. Pai, que o Senhor os alcance neste momento, Senhor, e que conceda a eles também uma bênção especial. Senhor, despeça-nos em paz, nos dê uma noite abençoada. Continue, Senhor, conosco, nos guardando, nos protegendo, livrando de todo mal. E que amanhã, Senhor, nós estejamos um dia abençoado na Tua presença, se o Senhor assim permitir. Em nome de Jesus eu oro e por fé, Senhor, eu já te agradeço. Amém.